confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, Faz chover chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover Perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, seu lar, sua família. Essa paz que excede todo entendimento, que só Jesus pode dar. O mundo não te dá a paz que Jesus oferece. Amém? Quero pedir para você abrir comigo no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler os 4 primeiros versículos. E depois vamos para o versículo 18. Então, Atos capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, esse primeiro trecho da palavra de Deus, veja bem que os sacerdotes, o capitão, eles estavam ressentidos, eles estavam magoados, porque Pedro e João estavam anunciando a Jesus, a ressurreição dentre os mortos, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, anunciando a salvação que Jesus trouxe para a humanidade. Eles estavam ressentidos, magoados, porque o número de pessoas salvas estavam subindo, e subiu para quase 5.000 pessoas. Eu quero dizer para você que o mundo precisa de homem corajoso, de mulher corajosa, que anuncie a palavra de Deus, para que o número do povo de Deus, para que o número de pessoas da igreja de Jesus, o número de filhos e filhas de Deus cresça abundantemente. Nós precisamos, em 2021, ter coragem de falar de Jesus, de apontar para Cristo, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para glorificá-lo, para apontá-lo como Senhor de todas as coisas, sobre reis de reis, Senhor de senhores, Jesus, o nosso Deus, sobre todas as coisas. Então eles, além de ficarem ressentidos, eles tentaram proibir os apóstolos de pregarem a palavra de Deus. Olha lá comigo o versículo 18. Chamando-os, depois de ter interrogados, depois de ter deixado eles uma noite na prisão, eles ainda os chamam para perto. Então, versículo 18, chamando-os, ordenando-lhes que absolutamente não falassem,
nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Enfim, amados, então eles chamam, depois de deixar Pedro e João presos, eles tentam calar a boca, tentam anular a voz do Evangelho através da vida de João e Pedro. Mas Pedro, ele disse: veja se isso é certo, calar os nossos lábios de anunciar aquilo que o mundo verdadeiramente precisa saber, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas eles não param, continuam falando. Então eles são soltos e Pedro e João continuam anunciando o Evangelho. O Evangelho em 2021 precisa continuar sendo anunciado por homens corajosos e mulheres corajosas. Nesta noite vamos estudar mais um pouco sobre Daniel. E Daniel teve coragem, foi instrumento de Deus para glorificar a Deus, para apontar para a existência de um Deus soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de ouvirmos e falarmos da sua palavra. Que mais pessoas, ó Pai, possam te conhecer. Que o teu Santo Espírito possa tocar vidas para que sejam salvas e o número de membros da Igreja de Jesus Cristo aumente, para que os filhos e filhas sejam grandiosos na terra. E nos dê coragem, intrepidez, nos use para também falar em 2021 sobre o teu Evangelho, sobre o teu amor, falar que há um Deus no céu que resolve, que cura, que tem poder para todas as coisas. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais alguns louvores. Amém? Tudo a ti.
Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus olhos, cada vez que eu tocar no rosto em cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida e tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre e amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. O vento balançou o barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. O vento balançou o barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei,
se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Como é bom e agradável louvar a Deus, engrandecê-lo com nossa alma, coração, nossa boca, com o fôlego dos nossos pulmões. Agora, vamos então para Daniel, livro de Daniel, capítulo 2. Domingo próximo, passado, olhamos para Daniel, capítulo 1. E percebemos que precisamos sermos pessoas diferentes. É necessário ter coragem para ser diferente, para apontar para Deus, decidir seguir a Deus, decidir falar sobre Deus ao mundo. Daniel, então, no primeiro capítulo, ele resolveu, resolutamente, firmemente, não se contaminar com os manjares do rei. E aí teve todos os seus desdobramentos, os resultados e os benefícios para com Daniel. Daniel, então, diz o capítulo 1, que ele, entre todos os benefícios, ele recebeu o benefício de ser mais inteligente e ter visões sobre os sonhos. Então, capítulo 17, aliás, versículo 17, capítulo 1, versículo 17 vai dizer: entre 4 jovens, ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Porque Daniel resolveu ser diferente, Deus o abençoa com uma bênção específica. Ele também recebeu inteligência, conhecimento sobre cultura, sobre a sabedoria. Ele se destacou, mas especialmente, somente Daniel teve a inteligência de todas as visões e sonhos. Por quê? Porque nos planos de Deus, ele iria usar Daniel para revelar que o mundo precisa conhecer um Deus. Então o tema de nossa noite é: existe um Deus que o mundo precisa conhecer. Este é o tema para nós nesta noite. Existe um Deus que o mundo precisa conhecer. E o nosso versículo base está no capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 47. Daniel capítulo 2, versículo 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém? Vamos ler também, antes da oração, o versículo 28. Então, vai dizer assim: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da sua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, há um Deus
no céu, que o mundo precisa conhecer. Oremos. Deus, obrigado por esta noite, obrigado por este momento na Tua presença. Obrigado, ó Pai, por nos desafiar a sermos homens e mulheres diferentes, corajosos, corajosas, para anunciar ao mundo a existência de um Deus sobre todos os deuses, Senhor de reis, Senhor dos senhores, um Deus criador de todas as coisas, um Deus amoroso, um Deus que se relaciona conosco. Nos dê essa coragem de continuar anunciando ao mundo que há um Deus no céu, que pode todas as coisas, um Deus soberano sobre todas as coisas, um Deus superior a todas as coisas, mas um Deus também que habita conosco, habita em nós, através do Santo Espírito de Deus. Nos use como instrumento para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, assim como Daniel teve coragem para ser diferente, e ele recebeu mais conhecimento, mais inteligência, e especificamente para revelar sonhos e a sua interpretação, Deus concedeu a isso a Daniel. E você sendo diferente também, resolutamente no seu coração, Deus também vai te dar algo diferente. Você será uma pessoa diferente, com características diferentes. Tudo para ser usado para a glória e honra do nosso Deus. Então agora no capítulo 2, você já sabe, Daniel já está inserido no contexto babilônico, ele já está tomando conhecimento sobre a cultura, o nome dele foi trocado, enfim, Daniel e os seus 3 amigos já estão inseridos, aprendendo a cultura babilônica, e para que eles se tornassem ali, fossem servos do rei Nabucodonosor, nessa questão de interpretação, de aconselhamento do rei. Eles estavam entre os melhores dos caldeus. Mas nem por isso eles se contaminaram, e se manteram firmemente, resolutamente, a não se contaminar com os manjares do rei. Isso nós já falamos, você volta aí alguns domingos e assista o vídeo. Hoje, o que acontece no capítulo 2? Nabucodonosor, então ele teve um sonho. Ele sonhou, e ele ficou perturbado com esse sonho, e aí então ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei o sonho e a sua interpretação. Então o rei manda chamar, porque afinal de contas ele tem esse grupo de pessoas, justamente para auxiliá-lo nas coisas do governo e dar esses conselhos a ele. Então ele separou esses homens mais inteligentes, mais sábios, colocou eles para estudar, para que eles se dedicassem aos estudos, que pudessem então, na hora que eles fossem exigidos, eles pudessem então dar o resultado pelo qual eles foram preparados. Mas então aí o rei chama eles, chama os magos, chama os encantadores, chama os feiticeiros, os caldeus, e aí então o rei pede para eles: olha, eu tive um sonho, e eu quero a interpretação desse sonho, porque me perturbou muito, e estou muito perturbado referente a esse sonho. E aí então os feiticeiros, os magos, os encantadores, os caldeus, que deveriam dar a interpretação ao sonho, eles pedem ao rei que o rei declarasse o sonho a eles, que eles então rapidamente
eles dariam a interpretação. Mas o rei, muito astuto, muito inteligente, muito esperto, disse: não, eu não vou falar o meu sonho. Porque se eu falar o meu sonho, vocês podem dar uma interpretação mentirosa, só para me enganar. Vocês não são os magos, vocês não são os feiticeiros, vocês não são os encantadores que eu mandei se preparar. Eu quero o sonho e a interpretação. E aí então causou um pavor entre eles, porque quem pode interpretar o sonho, quem pode saber o sonho que uma pessoa teve? Quem pode conhecer a mente de uma pessoa se ela não se revelar? Então, eles insistem: me dê o sonho que nós daremos a interpretação. E o rei fala assim: se vocês não me falar qual é o meu sonho, qual é a minha interpretação e qual é a interpretação, vou matar todo mundo. E aí então eles caem em desespero e falam para o rei que não existe quem possa fazer isso. Não tem pessoa que possa fazer isso no mundo. E então o rei manda matá-los. Se vocês não servem para servir aquilo que eu coloquei vocês, se vocês não têm propósito no servir, vocês também não podem viver. E aí Deus manda matá-los. Então, em primeiro lugar, nessa noite eu quero falar para você que é certo que o mundo não conhece o Deus verdadeiro. Isso está claro no versículo 10 e versículo 11. Olha lá: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses moram com os homens. Então, eles estão dizendo assim, que não tem pessoas, não existe ser humano que possa revelar, somente deuses, e deuses aqui ele coloca com letra minúscula, ou seja, nem os deuses que nós conhecemos, os deuses a qual nós servimos, esses também, às vezes não poderão, se é que alguém pode, será eles. Mas então, eles não conseguem, nem os deuses menores, revelar o sonho e a interpretação ao rei. Então é certo que o mundo não conhece o Deus verdadeiro. Até nos nossos dias, irmãos, pessoas estão carentes, estão perecendo, carecendo, porque não conhecem um Deus verdadeiro, um Deus que habita o céu, um Deus grandioso, soberano, como diz o profeta Isaías, que estendeu as nuvens como cortina, que pesou a areia do mundo em balança de precisão, um Deus que reúne todas as águas do mundo na concha da sua mão. Eles não conhecem esse Deus verdadeiro. Eles não conhecem o Deus que nos abraça. Eles não conhecem um Deus capaz de curar, de restaurar a saúde. Eles não conhecem um Deus de amor, um Deus que está junto a nós através do Espírito Santo. O mundo não conhece um Deus, o Deus verdadeiro. O mundo vive no engano, o mundo vive atrás de magos, feiticeiros, encantadores, que tem as suas limitações, como ele aqui está provado no texto bíblico. Nós não podemos fazer isso. Se é que alguém pode, às vezes os deuses, e ainda eles conhecem só os deuses menores, que também não podem nada, não são nada. O mundo precisa conhecer
o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta a minha família, a sua família, o Deus capaz de eliminar o vírus da Covid-19. É um Deus capaz de dar inteligência aos seres humanos para nos conduzir nesse momento. É um Deus, somente Deus é capaz. Como lá no livro de Atos, se você ler o livro de Atos, tiver a curiosidade de ler o livro de Atos, você vai perceber as ações de Deus no mundo. Deus que livrou Paulo e Silas da prisão, livrou Pedro e João da prisão, curou o paralítico. Deus, através da vida dos apóstolos, realizou grandes feitos. Se você ler o Evangelho, Jesus Cristo também se coloca à disposição do Deus Altíssimo, do Deus Criador de todas as coisas, no nosso Deus, o Deus maravilhoso, o Deus das Escrituras. Jesus então se coloca sobre o Espírito Santo e realiza muitas coisas. Dá vista aos cegos, expulsa demônio, demonstra poder sobre os fenômenos da natureza, demonstra poder sobre o espírito maligno, demonstra poder sobre a enfermidade. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, irmãos, existe um Deus que o mundo precisa conhecer. E aqui, nesse primeiro ponto, é certo que o mundo não conhece o Deus verdadeiro, porque eles não conseguiram saber qual era o sonho de Nabucodonosor e dar a interpretação. E aí então o rei, se vocês não servem para servir, vão morrer todos. O rei então manda matar. Saiu o decreto, interessante, né? No versículo 13 vai sair assim, ó, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então, em segundo lugar, é certo que você pode ser usado como instrumento de revelação do Deus verdadeiro ao mundo. Daniel foi usado. E aí, tudo começa então quando Daniel soube que os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor, não tiveram condições de falar qual era o sonho de Nabucodonosor. Então o chefe da guarda, Arioque, saiu para matar os sábios, e estava incluso Daniel e seus 3 amigos. Daniel percebe toda aquela movimentação, todo aquele pavor, todo aquele desespero, e aí então ele pergunta ao chefe dos guardas, o que está acontecendo? E aí então o chefe Arioque, ele responde a Daniel o que aconteceu. E aí então Daniel chama a responsabilidade para si e fala assim, olha, me dá um tempo, eu vou orar, vou chamar os meus companheiros para orar, vou chamar Ananias, Misael e Azarias, que são os meus companheiros, clamar ao céu para que tenha misericórdia de tudo isso e nos revele o sonho e a interpretação para Nabucodonosor. E então eles se esmeram na oração, eles começam a buscar, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, pedir a Deus a interpretação, o conhecimento do sonho, para saber qual era o sonho, qual era a interpretação. E aí então Deus teve misericórdia, isso já estava com Daniel já tinha sido agraciado por Deus para saber sobre visões e sonhos, e ele então se ajoelha e busca isso diante de Deus, e Deus se derrama, dá a conhecer qual era o sonho e a sua interpretação. E aí então, Daniel vai até a presença de Arioque e fala assim, me coloca na presença do rei, que eu quero falar para ele qual é o sonho e qual é a interpretação. Versículo 28, está aí, né?
Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí, Daniel então revela o sonho e a interpretação desse sonho. Então, em segundo lugar, mais uma vez, é certo que você pode ser usado como instrumento de revelação do Deus verdadeiro ao mundo. Você pode, você tem capacidade. Peça a Deus para que você tenha coragem também de ser esse instrumento de glória para a tua geração. Em 2021 é certo, como nós dissemos, que o mundo não conhece o Deus verdadeiro. Também é certo que a sua vida, você pode ser usado tremendamente nas mãos de Deus, para que o mundo saiba que existe um Deus. Daniel, ele teve essa coragem de se colocar à disposição de Deus, e Deus lhe concedeu aquilo que o rei estava procurando. Inclusive, eu desafio você a voltar no vídeo da escola dominical, na escola dominical desse domingo, 28/2, e assistir ali, que você vai perceber um trecho da mensagem do irmão Cícero, que ele fala assim, que essa interpretação que Daniel teve, as profecias do livro de Daniel, elas estão tão ativas no mundo de hoje, elas estão se concretizando ao longo da história, e está acontecendo aos nossos olhos, aquilo que Daniel profetizou lá atrás no livro, tudo que está aqui nesse livro de Daniel, está se cumprindo ao longo da história. Em 2021 não é diferente. Então, veja como é importante, como é desafiador ser uma pessoa usada por Deus. Aquilo que Deus usou Daniel está sendo instrumento para nós até hoje. Está válido até hoje. Está acontecendo aos nossos olhos. Como disse o nosso irmão Cícero, uns interpretam muito bem, outros não tanto, mas o fato é que está acontecendo e que existe um Deus, e que Deus está cumprindo aquilo que Ele falou através da história. Em segundo lugar, é certo que você pode ser usado como instrumento de revelação do Deus verdadeiro ao mundo. Se coloque à disposição de Deus. Paulo se colocou, os apóstolos se colocaram à disposição. No Antigo Testamento, muitos também se colocaram para serem usados para anunciar a chegada do Messias entre nós. Gente, é maravilhoso ser usado por Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus mostrar ao mundo. Porque senão, vai dizer também, a palavra de Deus diz que se nós não formos usados, se nós não servirmos a Deus, as pedras clamarão, as pedras farão o nosso trabalho. Muitas pessoas foram usadas para um desserviço a Deus. Eu digo isso porque os apóstolos foram usados para anunciar a Deus, mas se você ler os evangelhos, você vai perceber que tem pessoas que foram usadas para o desserviço. Judas, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, todos eles tinham condições de falar quem era o Deus, todos eles tinham condições de apontar: esse Jesus é o Messias que nós aguardávamos, mas eles prestaram um desserviço e pediram para crucificar Jesus e soltar a Barrabás. Crucificas o Filho de Deus
e solte a nós o filho dos homens. Barrabás. Em terceiro lugar, é certo que o mundo se dobrará aos pés do Deus verdadeiro. Versículo 47. Quando você for usado, o mundo vai se dobrar aos pés do Deus verdadeiro. Versículo 47. Disse o rei Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, olha lá, versículo 46. Então você precisa ter isso no seu coração. Saber que o mundo se dobrará aos pés do Deus verdadeiro. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Então, após Daniel ser usado como instrumento, é certo que o mundo se dobrará aos pés do Deus verdadeiro. O mundo precisa se encurvar diante de Deus. As nações precisam se dobrar diante de Deus. Eu e você, nós precisamos nos dobrar diante de Deus Altíssimo. Somente assim, somente dessa forma, glorificando a Deus. Só para lembrar você, o povo de Israel está vivendo esse momento tão difícil, tão duro da vida deles. Por isso que eu digo para você, volte no vídeo onde nós pregamos no capítulo 1 de Daniel. O povo está sofrendo porque eles deixaram de adorar a Deus. O povo sofre porque deixou de obedecer a Deus. O fervor espiritual foi embora. O primeiro amor já não existe mais. As obras já deixaram de ser feitas. E então Deus intervém sobre a vida deles de uma forma dura, pesada, para que eles reconheçam que há um Deus no céu, para que eles se dobrem a esse Deus que está no céu e sirvam a esse Deus que está no céu novamente. Então, o que eles estão sofrendo nesse momento aqui, na história que nós estamos narrando, onde Daniel está inserido, é porque Israel abandonou a Deus e preferiu viver sem Deus. Em 2021 se faz necessário voltarmos para Deus. A igreja precisa voltar-se para Deus. Os filhos e as filhas de Deus precisam voltar para Ele. O mundo precisa se dobrar diante de Deus e reconhecer que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. É Ele que conduz todas as coisas. É Ele que mantém todas as coisas. É Ele que nos abençoa com todas as coisas. O mundo precisa se dobrar, como Nabucodonosor se dobrou sobre os pés ali de Daniel, mas representando Deus. É certo que o mundo se dobrará aos pés de Deus, do Deus verdadeiro. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Deus Altíssimo. Toda língua confessará que Ele é Senhor.
todo joelho se dobrará diante do Deus Altíssimo. Então eu convoco você a se dobrar diante de Deus. Finalizando então, quero deixar essa palavra ao seu coração. O mundo precisa conhecer o Deus verdadeiro. E o mundo vai conhecer o Deus verdadeiro também através da sua vida. Deixa Deus usar você poderosamente para você ser um instrumento de divulgação da existência de Deus sobre o mundo. O mundo está carecendo, o mundo está perecendo, o mundo está sofrendo, porque não existe mais homens e mulheres corajosos. Existe sim poucos, mas quantos nós não somos evangélicos, tementes a Deus na nação brasileira? Eu desafio você a se colocar diante de Deus como Daniel fez e dobrar o seu joelho e clamar a Deus: Deus, o Senhor tem uma missão comigo, eu quero ser servo, eu quero ser usado. Deus te escolheu, Deus te capacitou com coisas específicas que não são minhas, mas são suas. E as suas não são minhas. E as minhas não são as suas. Nós precisamos, cada um de nós, como os instrumentos, soar a música que Deus deseja que o mundo conheça. Seja um instrumento para a glória de Deus. Seja esse instrumento de revelação. Como você pode fazer isso? Dobrando o seu joelho, como Daniel fez, e buscando a Deus. E aí se levanta para fazer aquilo que Deus entregou na sua mão. A nossa cidade será diferente, a sua família será diferente, a nação brasileira será diferente. Também quero deixar a palavra no seu coração, que é certo que o mundo precisa se dobrar aos pés de Jesus. Começa você se dobrando. O mundo, nós estamos sofrendo, juntamente com o mundo, a Covid-19. Precisamos analisar as nossas ações. Precisamos voltar ao fervor espiritual. Precisamos voltar à leitura bíblica. Precisamos voltar. Você vai ver muitas pessoas agora querendo ir para a igreja essa semana, porque a igreja está fechada. Muitas pessoas discutindo por que a igreja fechou. A igreja tem que ficar aberta. Mas quando a igreja está aberta, você não vem, você não participa, você não colabora. Vê se essa semana você reflete e seja um instrumento da mão de Deus. Tentaram calar Pedro e João, para que eles não falassem do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Mas Pedro falou assim: você é doido, vocês estão loucos. Você acha que eu vou obedecer vocês e desobedecer a Deus? Comece a ser um instrumento do amor de Deus para o mundo, que o mundo vai se dobrar, a sua família vai se dobrar aos pés de Jesus. E você será agraciado, como Daniel foi, de permanecer na corte do rei. Você não vai permanecer na corte de Nabucodonosor, você vai permanecer eternamente na corte do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você vai estar ao lado de Jesus Cristo, eternamente, sentado, governando o mundo, porque você foi uma pessoa diferente. Deus abençoe você. Existe um Deus que o mundo precisa conhecer, e Deus quer usar a sua vida para que o mundo conheça esse Deus. Deus quer usar a sua vida para que o mundo se dobre aos pés de Deus, como foi que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Oremos. Deus, obrigado por esta noite maravilhosa, na tua presença.
Que o Senhor nos abençoe profundamente. Abençoe a nação, nos dê condições, ó Pai, de sermos corajosos na Tua presença. De servir ao propósito pelo qual fomos chamados. Para que o mundo se dobre, para que o mundo Te adore, para que a igreja clame ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar com mais um louvor. Deus abençoe. E até quarta-feira. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior aquele que está em mim.